Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Naquela época, eu ainda acreditava que o medo tinha idade. Pensava que monstros eram coisa de criança, sombras inventadas pela imaginação. Mas tudo mudou numa noite em que eu decidi assistir a alguns vídeos de terror no YouTube, sozinho, no quarto. Um em especial ficou gravado na minha mente. O vídeo mostrava um homem correndo desesperado, tentando escapar de algo que não era bem humano. Não tinha rosto, não tinha forma definida. Era apenas uma sombra alta e magra, deformada, como se o corpo tivesse sido esticado além do limite. Mas o que mais me perturbou não foi sua aparência, foram os sons. A criatura emitia ruídos metálicos, como se arrastasse uma barra de ferro pelo chão, misturado a um tipo de sussurro grave que parecia penetrar direto no ouvido. Quando fechei o notebook naquela noite, percebi que o silêncio do meu quarto não era o mesmo. Era como se o vídeo tivesse deixado uma espécie de resíduo invisível no ar. Cada estalo da madeira, cada rangido da casa parecia ecoar de forma mais pesada. Deitei-me tentando esquecer, mas o sono não vinha. O relógio marcava 23h58 quando senti a primeira mudança. O ar ficou mais frio, como se uma janela tivesse sido aberta, mas todas estavam fechadas. Eu puxei o cobertor até o queixo e fiquei imóvel, esperando o relógio virar para meia-noite. Foi exatamente às 00:00 que eu o vi pela primeira vez. No canto do quarto, de frente para o meu guarda-roupa, uma sombra se destacava do resto da escuridão. Não era apenas a ausência de luz, era algo mais denso, como se tivesse peso, volume, intenção. Os olhos se adaptaram e percebi. Era a mesma figura do vídeo. Alta demais para ser humana, os braços compridos quase tocando o chão, o corpo levemente curvado, como se tivesse sido quebrado por dentro. Ela estava imóvel. Mas mesmo assim, eu sabia que me observava. Meu coração disparou e eu queria gritar, mas a voz não saía. Então veio o som, o mesmo ruído metálico que eu tinha ouvido no vídeo, como se um ferro arranhasse o chão do meu quarto. E aquilo não fazia sentido, porque o chão era de madeira. Tentei me convencer de que era apenas a imaginação, um truque da mente após ver algo assustador. Mas não havia como negar o que meus olhos viam. A criatura estava ali, presente, real. O mais perturbador era que ela não se movia. Ficava apenas parada, imóvel, como se estivesse esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Passei a noite inteira em silêncio, sem ousar levantar, sem sequer piscar por muito tempo. Só quando os primeiros raios da manhã atravessaram a janela, percebi. Ela havia desaparecido, mas mesmo assim, algo dentro de mim já sabia. Aquilo não tinha sido uma alucinação. Era o início de algo que iria me acompanhar, noite após noite. E no fundo, eu pressentia. Meu quarto nunca mais seria apenas meu. Depois da primeira noite, eu tinha certeza de que algo havia mudado. Meu quarto, antes apenas um espaço de descanso, tinha se tornado um território hostil. A criatura não era um pesadelo qualquer, e a forma como ela aparecia sempre no mesmo horário, à meia-noite em ponto, só reforçava a sensação de que havia um padrão, uma regra, quase como se fosse um ritual. E foi nesse momento que eu criei o meu próprio ritual. Não sei explicar de onde tirei essa ideia. Talvez da infância, talvez de algum instinto irracional. Mas eu acreditava que o cobertor era uma barreira.
como se aquela fina camada de tecido pudesse, de alguma forma, me proteger do que quer que estivesse tentando me alcançar. Na segunda noite, quando o relógio novamente marcou 0000, eu já estava preparado. Assim que ouvi o primeiro estalo, puxei o cobertor até o pescoço e me encolhi na cama. A respiração ficou curta, acelerada, como se eu estivesse prestes a ser descoberto em um jogo mortal de esconde-esconde. E então, ele apareceu. Os ruídos metálicos começaram de novo, mas dessa vez eram mais próximos. Era como se a criatura tivesse atravessado a porta do guarda-roupa e agora arrastasse aquele ferro invisível pelo chão do meu quarto. Eu não ousava olhar, mas conseguia sentir a presença, cada segundo mais próxima. Sob o cobertor, minha mente criava imagens horríveis. Eu imaginava a sombra encostando em meu rosto ou a barra de ferro levantada sobre mim. E mesmo assim eu me convencia. Enquanto eu estiver debaixo do cobertor, nada vai me tocar. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, porque de repente não havia mais barulho. Apenas a certeza de que ele estava parado ali, imóvel, observando. Talvez esperando eu descobrir coragem para espiar, mas eu não espiava. Ficava imóvel como uma pedra, apenas com o nariz para fora do cobertor, tentando não sufocar com o calor e o medo. O tempo parecia não passar. Às vezes, eu tinha a impressão de ouvir um sussurro, baixo demais para entender, mas forte o suficiente para gelar meu sangue. Como se a criatura quisesse me dizer alguma coisa, mas não em palavras humanas. Naquela noite, só adormeci quando o sol já clareava as paredes. E quando acordei exausto, a sensação que ficou não foi de alívio, mas de acordo tácito. De alguma forma, eu sentia que o monstro havia aceitado as regras. Eu me escondia e ele respeitava. Eu não via e ele permanecia imóvel. Era um jogo silencioso entre nós dois. E assim, o ritual do cobertor se tornou obrigatório. Todas as noites, todos os dias, eu não conseguia mais dormir sem ele. O tecido que antes apenas aquecia agora era o meu escudo contra o impossível. Mas havia um problema. Com o tempo, percebi que cada noite ficava mais difícil manter a calma. O monstro parecia perceber o meu medo. E eu sabia, em algum momento, só o cobertor não seria suficiente. As noites seguintes foram sempre iguais. O relógio batia meia-noite e o quarto se transformava em um palco de terror. Eu já não tinha dúvidas. A criatura me esperava todas as noites, e eu, com o coração em desespero, me encolhia sob o cobertor, fingindo que aquela fina camada de pano era um escudo contra o impossível. Mas havia um detalhe que começou a corroer minha sanidade. Cada vez que eu puxava o cobertor até o queixo, os ruídos vinham mais perto. Era como se ele estivesse testando minha resistência, tentando me encurralar. O som metálico da barra de ferro arrastando pelo chão já não vinha do guarda-roupa. Vinha de ao lado da minha cama. E o silêncio que se seguia era ainda pior. Eu sentia uma respiração pesada, como se ele estivesse debruçado sobre mim, esperando uma brecha. Foi nessa noite que algo mudou. Eu não sei se foi a exaustão ou se o medo finalmente transbordou para a raiva, mas eu simplesmente não conseguia aceitar mais aquilo. Meu corpo tremia, mas minha mente gritava: "Chega, eu não vou passar outra noite escondido." Quando o ponteiro do relógio marcou 00:15, eu respirei fundo, tirei o cobertor lentamente e fiquei sentado na cama. E lá estava ele,
A criatura se erguia ao lado do guarda-roupa, imóvel, como se tivesse sido esculpida em sombra. Alta, magra, deformada, seus contornos pareciam mudar conforme eu olhava, como se não tivesse uma forma definida, mas todas as formas ao mesmo tempo. A barra de ferro em suas mãos refletia um brilho impossível, mesmo na escuridão. E o mais perturbador, mesmo sem olhos, eu sentia o olhar cravado em mim. Por um momento não consegui respirar. O quarto inteiro parecia encolher ao redor dele. Mas em vez de correr, eu fiz algo que nem eu entendi na hora. Eu me levantei. Os pés afundaram no chão gelado, mas permaneci firme. A criatura não se mexeu. Apenas fez um som, um estalo seco, como se seus ossos estivessem se ajustando. Foi aí que percebi. Ela não esperava que eu a encarasse. Eu tremia, mas dei um passo à frente, e outro. A cada movimento, o ar ao meu redor ficava mais pesado, quase sufocante. O medo parecia se materializar no ar, tentando me arrastar de volta para a cama. Mas eu continuei, até que parei diante dele. E pela primeira vez, o monstro moveu a cabeça, lenta, absurdamente lenta, como um animal curioso. E foi nesse instante que percebi algo que nunca vou esquecer. Ele estava imitando meus movimentos, como se fosse um reflexo quebrado, um eco sombrio de mim mesmo. O medo se transformou em revolta. Eu gritei: "Eu não tenho medo de você!" A criatura então levantou a barra de ferro e o som que saiu de sua boca não era humano. Era um grito disforme, feito de dezenas de vozes misturadas, todas em agonia. Aquele foi o momento em que entendi: o cobertor não era mais suficiente. O jogo tinha mudado e eu havia acabado de iniciar o enfrentamento. Eu estava de pé, frente a frente com aquilo. A criatura se erguia sobre mim, mais alta, mais sombria, como se a cada segundo absorvesse a própria escuridão do quarto. A barra de ferro em suas mãos arranhava o chão, soltando faíscas invisíveis que queimavam na minha mente, como se fossem memórias de algo que eu não deveria lembrar. O grito que ela soltou ainda ecoava dentro de mim. Um coro de vozes, gritando em línguas que eu não entendia, todas misturadas, todas em dor. Era insuportável. Meu corpo tremia, minhas pernas queriam ceder, mas uma estranha coragem brotava, como se depois de tantas noites escondido, finalmente fosse a hora de pôr fim àquilo. Então aconteceu. Enquanto o som infernal invadia o quarto, algo dentro de mim gritou mais alto. Não foi um plano, não foi ensaio, foi puro instinto. Eu encarei aquela sombra disforme e gritei com toda a força que havia em mim: "Cala a boca!" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia esmagar o ar. A criatura congelou. O grito cessou como se tivesse sido arrancado da garganta de todas aquelas vozes ao mesmo tempo. Ela apenas ficou ali, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse surpresa. Eu mesmo não acreditava no que tinha acabado de fazer. Minhas mãos suavam, meu coração batia descompassado, mas eu não recuei. Repeti mais firme: "Você não vai me assustar, cala a boca." E foi nesse momento que percebi o impensável. A sombra começou a se desfazer, não de uma vez, mas como fumaça ao vento. Primeiro os braços, depois o tronco. O metal da barra caiu no chão sem som algum e desapareceu no ar. Os sussurros que antes ecoavam pelas paredes cessaram. Só restava uma forma disforme, contorcendo-se como se estivesse sendo consumida por algo maior. Por um instante, ela tentou avançar.
Deu um passo em minha direção, mas quando eu abri a boca novamente e gritei, ainda mais firme, "Cala a boca!", ela recuou. Recuou como um animal ferido, até que sua silhueta sumiu dentro do próprio guarda-roupa, como se tivesse sido sugada para um vazio sem fim. O quarto voltou ao normal. A respiração pesada desapareceu. A noite voltou ao silêncio. Eu ainda fiquei de pé por alguns minutos, sem me mover, esperando que algo mais acontecesse. Mas nada. Só o som distante do relógio marcando 00:45. Foi nesse instante que compreendi. Aquela voz, minha voz, tinha um poder que eu mesmo não conhecia. E pela primeira vez em semanas, eu consegui deitar e dormir. Mal sabia eu que, ao mandar calar, eu não havia expulsado a criatura para sempre. Eu apenas a tinha silenciado. E coisas que são silenciadas sempre encontram um jeito de retornar. Aquela noite parecia diferente desde o momento em que o relógio apontou para meia-noite. Não havia vento batendo nas janelas, nem cães latindo ao longe. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos, como se até o mundo tivesse parado para assistir ao que estava prestes a acontecer. Eu já tinha enfrentado aquela sombra antes, já tinha ousado tirar o cobertor, já tinha fechado o guarda-roupa e até mesmo mandado que ela calasse a boca. Mas dentro de mim, no fundo, ainda restava um resquício de medo, o último medo. Deitado na cama, senti novamente aquele peso no ar. Não vi a criatura de imediato, mas soube que ela estava lá. O guarda-roupa permanecia fechado, as portas seladas, mas o ambiente denunciava a presença. O ar se tornara pesado, denso, quase irrespirável. Um frio percorreu minha espinha, e dessa vez não havia ruídos. Não havia gemidos metálicos nem arranhar de ferro. Só o silêncio absoluto. De repente, algo aconteceu que nunca tinha acontecido antes. O colchão afundou levemente, como se alguém se sentasse à beira da cama. Meu corpo inteiro paralisou e meus olhos ardiam para não se fecharem. Lentamente virei o rosto. Não havia ninguém. O espaço ao meu lado estava vazio, mas o peso continuava lá. E então eu ouvi. Não foi um ruído, não foi um grito, foi uma respiração. Lenta, arrastada, grossa, tão próxima que parecia sair de dentro do meu ouvido. Meu coração disparou. A vontade instintiva era puxar o cobertor e me esconder, repetir o ritual de sempre. Mas algo dentro de mim disse que, se eu fizesse isso, estaria perdido. Era como se aquela coisa se alimentasse do meu gesto, como se o cobertor não fosse proteção, mas submissão. Tremendo, mas decidido, eu sentei na cama. A respiração parou. O silêncio voltou. No escuro, percebi uma figura se formando, não no guarda-roupa, mas no espelho do quarto. A sombra alta, magra e deformada me observava do reflexo, imóvel. "Você não tem mais poder aqui", murmurei com a voz embargada, mas firme. A figura inclinou a cabeça como se não entendesse. Então o espelho vibrou, trincando nas bordas, como se fosse vidro prestes a se estilhaçar. A criatura abriu a boca em um grito silencioso. Nada saiu, mas o barulho ecoou dentro da minha mente. Era como se o meu próprio medo gritasse por mim. Fechei os olhos e disse em voz alta: "Cale-se! Eu não tenho mais medo de você!" Quando abri os olhos, o espelho estava intacto. O quarto estava vazio. O peso havia desaparecido. Aquela foi a última vez que a sombra me visitou.
Ainda hoje, ao relembrar, não sei se era um demônio, um reflexo da minha mente ou um fragmento do meu medo materializado. Mas sei de uma coisa: naquela noite eu enterrei o último pedaço de terror que ainda me prendia. E no fundo, eu aprendi que os monstros mais fortes são aqueles que nós mesmos alimentamos. E você, gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.